nosso Deus e meditamos um pouquinho. A Bíblia diz que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e na lei do Senhor nós devemos meditar dia e noite. Então que o Senhor nosso Deus nos abençoe nessa tarde para que possamos meditar na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no seu capítulo 8, a partir do verso 31, nos diz assim, João capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Que o Senhor nosso Deus em nossos corações abençoe a tua palavra. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse diálogo de Jesus com os judeus, vocês percebem que os judeus, eles conheciam a Jesus. Aliás, a salvação ela veio para os judeus. Os judeus eram aqueles que primeiramente receberiam a salvação. A salvação veio para os judeus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram a Cristo. E os gentios agora receberam a Cristo como Senhor, como Salvador, e a Bíblia diz que nós somos agora enxertados na videira. Jesus é a videira verdadeira. Nós, na verdade, somos seus ramos e somos enxertados na videira, porque agora nós conhecemos a Cristo. Ouvimos falar de Jesus, nós lemos sobre Jesus, ouvimos canções, às vezes cantamos sobre Jesus. E esses judeus, eles conheciam a Jesus, mas Jesus dizia para eles: não basta me conhecer, não basta saber quem eu sou, não basta saber os meus atributos, não basta conhecer a minha história, não basta nem fazer a minha vontade. É necessário que vocês permaneçam nessa vontade. É necessário que vocês permaneçam na minha palavra. E se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos, dizia Jesus. Ou seja, para sermos discípulos de Jesus, para seguirmos a Jesus, nós precisamos permanecer na tua palavra, permanecer nos seus ensinamentos, permanecer cumprindo os seus estatutos, porque senão nós, como aquela semente que cai no meio do espinho, e quando ela cresce e os prazeres da vida sufocam, ou aquela que caiu no meio da areia e não tinha como aprofundar as suas raízes. Quantas pessoas estão se afastando do Senhor Jesus? Quantas pessoas, quando vem as tempestades, quando vem as tribulações, quando vem as intempéries da vida, abandonam a Cristo, abandonam a Jesus. Muitas pessoas nessa pandemia, por exemplo, estão deixando de frequentar o templo, e algumas delas que não tinham raízes,
que não tinha convicção, que não tinha, na verdade, Cristo reinando no seu coração, abandonaram a Cristo. E abandonaram a Cristo não pelo fato de não estar indo à igreja, abandonaram a Cristo pelo fato de Cristo não fazia parte de uma realidade no seu íntimo. E essa é a ideia que Jesus está falando para os judeus. A minha vida tem que fazer parte da sua vida. O meu ser tem que influenciar todo o seu ser. A minha vida tem que fazer parte do seu contexto, os meus ensinamentos têm que fazer parte da sua prática. Então vocês precisam permanecer na palavra, nas minhas palavras. Meus queridos rádio ouvintes da Rádio Ideal, meus queridos estão conosco aí ao vivo pelo Facebook, irmã Nelly, irmã Vânia, irmão José Renato, irmã Nancimar, e outros que estão aqui conosco. Precisamos permanecer na palavra. A nossa natureza, ela é adâmica. A nossa natureza, o nosso coração é dado à maldade, é dado ao pecado. Por isso que nós temos que ser prudentes, como aquelas virgens. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar nos policiando para que possamos fugir do mal. Precisamos estar nos policiando para resistirmos ao diabo, para que ele possa fugir de nós e possamos nos achegar a Deus para que ele se achegue a nós. Assim nós permaneceremos na palavra do Senhor. Então, meus amigos, meus queridos, meus amados irmãos, ovelhinhas queridas, vamos permanecer na palavra. Vamos permanecer nos ensinamentos de Cristo. Não basta ser religioso, não basta. Não basta ser frequentadores de igreja, não basta. Até porque Jesus, ele não vai vir buscar frequentadores de igreja. Não estou fazendo apologia à não frequência na igreja, não estou fazendo isso. A Bíblia diz, não deixai as vossas congregações como é costume de alguns. Então não estou fazendo apologia para afastar da igreja, não. Até porque a Bíblia também diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu quero dizer que, obstante, temos que frequentar a igreja, temos que estarmos juntos ali em comunhão, em união, mas Jesus não vai vir buscar quem frequenta a igreja especificamente. Então quem Jesus virá buscar? Jesus virá buscar aquele que permanecer na tua palavra. Ou seja, não os frequentadores de igreja, mas ele vai vir buscar a sua igreja. A sua igreja. Então, para permanecer na palavra de Jesus, como ele dizia aqui para os judeus, nós temos que permanecer nele. Nós temos que ser a igreja do Senhor Jesus. Eu costumo dizer e pensar, às vezes mais pensar do que dizer, que nós temos a igreja visível e nós temos a igreja invisível. O que seria essa igreja visível e o que seria essa igreja invisível? Essa igreja visível, por exemplo, os irmãos que estão aí no Facebook conosco, quando os irmãos olham para a tela do seu computador ou do seu celular, os irmãos me veem. No obstante, eu não estou vendo os irmãos daqui, mas os irmãos estão me vendo. Então, quando não estão me vendo, os irmãos estão vendo a igreja do Senhor Jesus, porque eu sou a igreja. E quando eu te vejo, eu vejo a igreja do Senhor Jesus. Então, essa é a igreja visível, ou seja, é as pessoas que nós podemos ver. Aí nós consideramos que é a igreja, nós consideramos que somos a igreja. E o que é a igreja invisível? A igreja invisível é aquela que a sua alma, ela está verdadeiramente salva. Que a sua alma, que o seu nome está escrito no livro da vida. E eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Então, quando você me vê, você vê a igreja visível, que sou eu, fisicamente, e a igreja invisível, que é o meu espírito, que já foi testificado com o Espírito Santo de Deus, que eu sou filho de Deus. Então, muitas vezes, nós temos a igreja visível, e não temos a igreja invisível. A igreja invisível é aqueles que realmente são lavados e remidos no sangue de Cristo. E Cristo vai vir buscar a sua igreja invisível.
Aqueles que permaneceram nele, aquele que não regressar, aqueles que não retroceder, aquele que continuar em comunhão, continuar na direção, continuar, na verdade, cumprindo os seus estatutos. Então Jesus diz para os judeus que haviam crido neles: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Percebe uma vez mais que não basta ser religioso? Que não basta seguir ou crer apenas em Cristo, mas precisa fazer a sua vontade? Jesus estava dizendo aqui, não basta você ser religioso, não basta você, na verdade, guardar alguns mandamentos, não basta você guardar ou cumprir alguns rituais. Ele dizia: mas nós somos filhos de Abraão, isso está dizendo que somos pecadores? E Jesus disse: não basta ser filho de Abraão, ou seja, não basta ser religioso, você precisa nascer de novo. Palavra que deu para Nicodemos. É preciso nascer de novo, é preciso ter nova vida, novos planos, novos projetos, novos pensamentos, uma nova estrutura, um novo jeito de viver, um novo jeito de ser, uma nova forma de falar, um novo estilo de vida. Percebe? O que é seguir a Jesus, o que é permanecer na palavra de Jesus? Então os judeus, eles sentiam-se, na verdade, pessoas que estavam isentas da condenação. Sou filho de Abraão, eu guardo os mandamentos, eu guardo as leis. Não, nós temos que seguir a Cristo. Cristo tem que ser a nossa razão de viver, Cristo tem que ser a razão da nossa existência. A religiosidade não nos aproxima de Deus. O Espírito Santo nos aproxima de Deus. E que o Espírito Santo, nessa tarde, possa encher a nossa alma e possa encher os nossos corações. E Jesus continua, verso 34. Jesus lhe respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que comete pecado e vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Meus queridos irmãos, você que está conosco aí pelo Facebook, meus queridos do bairro de Vila Maria, outros bairros aqui de Vista Alegre, que estão conosco aí pela Ideal, nós necessitamos da presença bendita do Senhor Jesus, que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus, quando nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos Cristo como Senhor e como Salvador, Ele agora entra na nossa vida e agora Ele habita dentro de nós. É verdade, Ele habita dentro de nós. Como Jesus habita dentro de nós? Ele habita dentro de nós através do teu Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, o Espírito Santo mora em você, e o Espírito Santo que mora em mim, o Espírito Santo que mora em você, Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ele nos libertou, primeiro, nos libertou da condenação. Nos libertou da condenação. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não tem condenação para nós. Nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Ninguém pode nos condenar. Portanto, não deixe ninguém te julgar, não deixe ninguém te condenar, não deixe ninguém jogar na sua cara os seus pecados, seus erros e suas misérias, porque Jesus já perdoou os seus pecados. Você está livre da condenação.
Você está livre da acusação. Só tem uma pessoa, apenas uma pessoa, que poderia te acusar. Só uma pessoa que poderia te cobrar, só uma pessoa que poderia apontar o dedo para a sua face. E essa pessoa é Jesus. É Jesus. Mas Jesus, ao invés de apontar o dedo para a nossa face, nos condenando, Ele nos dá as mãos nos absolvendo. Ele nos dá as mãos nos perdoando. Ele vai naquela cruz de horror, sofre todo aquele sacrifício, derrama ali o seu sangue precioso naquela cruz do Calvário para perdoar o nosso pecado e nos libertar da condenação. Não existe condenação para nós, não existe condenação para você, você que está em Cristo Jesus. Se você, porventura, está nos ouvindo e não entregou sua vida para Jesus, faça isso ainda nessa tarde, porque não haverá condenação para você também. Porque entregar a vida para Jesus é dizer: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu naquela cruz, eu entendo que o sacrifício que o Senhor fez foi para me salvar, e eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu reconheço o Senhor como meu Senhor, eu reconheço o Senhor como o meu Salvador, e a partir de agora eu quero viver para o Senhor e não quero considerar a vida como uma propriedade minha, mas a minha vida agora pertence ao Senhor. Neste momento, o seu nome passa a ser escrito no livro da vida, e você é livre da condenação, não há mais condenação. Estamos prontos para ir para a eternidade. É verdade, estamos prontos para ir para a eternidade. Porque se partirmos desse tempo para a eternidade, se fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos abri-los na mansão celestial. Nós vamos abri-los ao lado de Jesus e vamos louvá-lo, honrá-lo e engrandecê-lo para sempre, junto com seus santos anjos, e será a glória para nós. Portanto, não há condenação. Jesus nos livrou da condenação. De que mais Jesus nos livrou? De que mais Jesus nos libertou? Ele nos libertou da culpa. Ele nos libertou da culpa. Eu entendo que quando Judas traiu a Jesus, teve um outro discípulo que cometeu um ato semelhante. Um traiu, a saber, Judas. O outro negou. Negou uma, negou duas, negou 3 vezes. Ou seja, Judas pecou porque traiu Jesus. Pedro pecou porque negou a Jesus 1, 2 e 3 vezes. E quando Judas, ele vê que ele negou a Cristo, que ele traiu a Cristo, que ele entregou sangue inocente, ele na verdade pega aquelas 30 moedas de prata e recusa aquelas moedas e diz: não, eu reconheço que eu traí o sangue inocente. E Judas, ele é tomado por um remorso tão grande, que em primeiro lugar ele abre mão das 30 moedas de prata, e depois ele pega uma corda e vai suicidar-se. Então o que aconteceu com Judas? Judas, na verdade, ele teve um grande remorso na sua vida. Ele teve um grande remorso. Ele teve grandes remorsos. Por outro lado, Pedro, quando ele percebe que ele negou a Jesus 3 vezes, ele tem o mesmo sentimento, que estava também traindo um sangue inocente, que ele estava traindo o mestre, que ele estava negando o mestre. Só que o Espírito Santo, ele toma Pedro de uma tal forma que ele não fica cheio de remorsos, mas ele fica cheio de arrependimento. E ele reconhece os seus pecados, e ele chora pelos seus pecados, ele se entristece pelos seus pecados, e Jesus o perdoa. E agora Pedro sai para pregar o Evangelho, para escrever cartas, ele sai para salvar almas, ele sai para restituir vidas, ele sai para transformar pessoas, e Judas sai para morrer enforcado, porque estava sentindo-se culpado. Meus queridos rádio ouvintes, queridos irmãos, pelo Facebook, nós não temos que sentir culpados,
Nós não temos que sentir remorso. Eu não sei qual é o seu erro, quais os seus pecados, quais as suas falhas. Eu não sei se isso te incomoda hoje, se tira seu sono, se tira sua alegria, se te traz desconforto. Eu quero dizer, se você entregou sua vida para Jesus, você não precisa ficar com essa culpa no seu coração. Você não precisa ficar com esse desconforto no seu coração, porque Jesus pagou por esse pecado. Não importa qual seja o pecado, Jesus pagou por ele. Não importa qual seja o erro, Jesus pagou por ele. Não deixe as pessoas apontar o dedo para a sua face. Não deixe o diabo te cobrar. Não deixe o diabo tentar te condenar, porque Jesus já te libertou. Jesus já te absolveu. Jesus já bateu o martelo, já deu a sentença e já te inocentou no sangue precioso dele. Agora você é justificado pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso, que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que morreu pelo nosso pecado, meus queridos. Você que entregou sua vida para Jesus, você está perdoado. Amém? Você está perdoado. Não precisa sentir culpa. Não precisa sentir remorsos, porque Jesus perdoou. O que é que nós temos que fazer? Corrigir os nossos erros e não pecar mais. Lembra-se aquela mulher adúltera, quando as pessoas a cercam, a circundam, e as pessoas querem matá-la, querem apedrejá-la, e quando Jesus disse, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra sobre ela, e vai saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Quando mais velhos, mais pecado nós temos. Um por um, a começar pelo mais velho. Fica só Jesus e a mulher. E Jesus disse, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus, com amor de misericórdia, com olhos de compaixão, Jesus disse para ela o que ele disse para você nessa tarde, através da minha vida, através dessa rádio. Jesus disse, meu querido, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vás em paz, vás em paz, vás e não peques mais. Vai e não peques mais. Meus queridos, nós não temos que sentir culpa, nós não temos que sentir remorsos, nós temos que sentir o perdão precioso de Jesus, que nos libertou da condenação e da morte, mas agora nós precisamos andar em novidade de vida. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para minhas ovelhas, ali na primeira igreja batista, em Vila Maria, que eu amo tanto. É isso que eu quero para minha esposa, para minhas filhas, netos. É isso que eu quero para os meus amigos. É por isso que eu prego o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de restauração, o Evangelho de salvação, o Evangelho que perdoa o pecado, o Evangelho que escreve o nome no livro da vida, o Evangelho que tira do caminho do inferno e o Evangelho que leva para o céu para morar para sempre com o Senhor Jesus. É esse Evangelho. Vá e não peques mais. Você hoje está liberto. Sinta-se liberto, meu querido irmão. Você está liberto. E você nessa tarde que está nos ouvindo aí pela rádio, ideal, se você não se sentir liberto até agora, até este momento, eu quero convidar você para entregar sua vida para Jesus, reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, e eu posso lhe garantir uma coisa: você vai sentir uma paz indizível, você vai sentir uma paz tão grande no seu coração, mas uma paz tão grande no seu coração, porque você vai sentir o perdão de Deus na sua vida, você vai sentir o amor de Deus na sua vida, você vai sentir a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre a sua vida. E as mãos do Senhor certamente vai estar sobre a sua cabeça, te abençoando, te guardando, te protegendo, te iluminando e te livrando de todos os males. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Guarde essa palavra. Nós somos livres pelo Senhor Jesus. Irmã Nelly Campos, que está conosco, irmão Adenir Santos, irmã Zeca, que está conosco, e tantos outros. Você foi livre, você foi perdoado pelo sangue precioso de Jesus, como eu fui. Vamos andar em novidade de vida,
O mínimo que nós podemos fazer é nos esforçarmos o máximo para estarmos na presença daquele que nos salvou. Então vamos fazer esse mínimo, que é nos esforçar ao máximo e pedir que o Espírito Santo nos direcione para que agora, como libertos pelo sangue de Cristo, permaneçamos na palavra dele. Foi a palavra inicial que Jesus deu para os judeus: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então vamos ser discípulos de Jesus, vamos permanecer na palavra do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família de maneira grandiosa. Sinta-se liberto pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero fazer ainda uma oração final, abençoando a sua vida, e deixar o convite para todos aí ouvintes da Rádio Ideal e para todos, que chegar esse vídeo do Facebook. Quero deixar um convite para você. Nós estamos ali no bairro de Vila Maria, estamos ali há 10 anos, mês de agosto, que passou agora, nós completamos 10 anos que nós estamos ali em Vila Maria. Estamos situados ali na rua Antônio Graciano da Rocha, na avenida principal, a primeira esquina, depois da padaria Zaquia, e eu quero esperar por você lá. Eu quero fazer uma oração por você. Como eu já disse no início, nós não vamos te dar um abraço, pelo menos não agora, depois sim, mas você não vai receber um abraço, mas você vai receber todo o carinho, você vai receber todo o amor, e com certeza você vai sentir-se parte da família de Deus. Então quero convidar você para estar conosco todas as quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Rua Antônio Graciano da Rocha, número 780, no bairro de Vila Maria, e certamente o pastor Sandro Mauro, que vos fala, estará preparado para recebê-lo juntamente com toda a igreja de braços abertos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que todos tenham aí uma ótima tarde na presença do nosso Deus, e continue na Rádio Ideal, porque essa rádio ela foi preparada por Deus para abençoar a sua vida. E agora quero uma vez mais abençoar você com essa oração final. Amém? Então, que Deus abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoe todos os nossos queridos rádio ouvintes, abençoe todos os nossos queridos irmãos que estão conosco pelo Facebook, abençoe os seus respectivos familiares, que todos, cada um, sejam guardados, abençoados, protegidos pelo Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo conosco seja, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Estão todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém.